Após investigadores apontarem indícios de uma relação espúria entre o líder do governo, Wagner, e um dos sócios do banco, Augusto Lima, a Polícia Federal pretende avançar na apuração do caso a partir do material recolhido na 9ª fase da Compliance Zero. Os próximos passos envolvem, entre outras medidas, a perícia do dinheiro apreendido em endereços ligados ao político e também a análise de conteúdo de 2 celulares do petista. A apuração sobre eventual compra de blindagem política feita por Vorcaro também pode avançar a partir do entendimento das atividades de novos operadores identificados pela corporação. É bomba, meu querido. A situação do Jacques Wagner não está boa. Policiais irão periciar $55 mil e 33,5 mil euros apreendidos para verificar a origem dos recursos e analisar se o montante é compatível com a justificativa apresentada por Wagner. O parlamentar afirmou que o dinheiro encontrado é resultado de diárias não utilizadas em missões internacionais oficiais e de moeda estrangeira comprada por ele para viagens ao exterior. O montante equivale a R$482 mil, valor 43% maior que os 336 mil recebidos pelo senador em diárias desde 2019, início do mandato. Em meio à pressão, o futuro do senador na liderança do governo deve ser definido em um encontro presidencial com Lula no começo da próxima semana. A Polícia Federal está analisando elementos como a numeração de série das cédulas e checar se as notas correspondem às que foram sacadas pelo senador quando fez as viagens oficiais. A sequência numérica funciona como uma espécie de RG do dinheiro e permite identificar, por exemplo, o ano em que as cédulas foram emitidas e os lotes de impressão. Ao todo, a Polícia Federal apreendeu $49 mil em espécie em um quarto do Hotel Brasília Palace, onde o Wagner se hospeda quando está na capital. Em Salvador, os agentes também encontraram $33 mil e $6 mil em um endereço do parlamentar. Os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos depois do STF autorizar. Segundo a decisão, Wagner teria sido beneficiário de vantagens econômicas, supostamente concedidas por integrantes do Master em troca de atuação parlamentar em temas de interesse do banco. São agora 8h09. Trecho mais importante aqui, ó. Enquanto a conversa com Lula não ocorre, vai ocorrer hoje, aumentou a pressão no entorno do presidente para que o Jacques Wagner se afaste da liderança do governo no Senado. A expectativa é que o movimento parta do próprio senador para evitar constrangimento a Lula. A permanência dele no cargo divide integrantes do Palácio do Planalto e aliados do presidente no Congresso. A avaliação é que é preciso preservar a imagem do governo e do próprio presidente às vésperas da eleição. A permanência do senador no cargo de confiança é vista como prejudicial para a narrativa de que o governo é rigoroso nas investigações do caso Master e defende punição aos envolvidos. Doa a quem doer. A palavra final caberá a Lula. Tá aí, meu querido. Agora tem mais uma informação aqui. Integrantes da cúpula do PT... Isso aqui eu já li. O senador Camilo Santana, ex-ministro da Educação, é visto hoje como a melhor opção para assumir o posto. Além de próximo de Lula, mantém boa interlocução com o presidente Davi Alcolumbre e desde a indicação de Messias ao STF e sua posterior rejeição, Alcolumbre se afastou de Jacques Wagner. São 8h10. Situação do Galego se complica. Você tem uma ala do PT que está lutando para que o Jacques Wagner seja exposto, uma ala coordenada pela Gleisi Hoffmann, para que ele apanhe dos petistas. E a minha análise sobre o assunto, sobre o que eu conversei com algumas pessoas na quinta-feira passada, na sexta-feira, é de que o PT está arrumando a casa para que quando operações da Polícia Federal baterem na porta de pessoas ligadas ao bolsonarismo ou do próprio Flávio Bolsonaro, a narrativa já esteja pronta para atacá-los, para atacar a família Bolsonaro, porque eles vão dizer o seguinte: olha, a gente não passa pano nem na nossa casa, nem no nosso partido, nem para Jacques Wagner. Algumas pessoas me confidenciaram que o Wagner não quer isso, ele quer uma defesa. Inclusive, essa entrevista que ele deu à Band no dia da operação, ela repercutiu bastante.
E alguns estão dizendo que foi como uma ameaça, foi como se fosse uma ameaça velada ao presidente Lula, quando ele diz naquele trecho... Ô Luiz, veja se, por favor, você consegue aquele trecho, quando ele diz que o Lula já enfrentou coisas mais graves, ele sabe muito bem lidar com isso, muito mais graves que ele. Alguns estão dizendo, desse trecho aí da entrevista, que foi uma ameaça ao Lula, dizendo o seguinte: ô Lula, você vai me abandonar? Governo, você vai me abandonar? Eu não vou aceitar isso. O que eu tenho ouvido nos bastidores é que o Jacques Wagner não está feliz com a Glaze, com vários outros membros, e tem coisa do Rui Costa nos bastidores, segundo informações. Isso é bomba, viu? Rui Costa nos bastidores operando para detonar de vez com o Jacques Wagner. Mas também já tem pessoas dizendo que o Rui Costa será o outro alvo da Polícia Federal, do novo desdobramento da Compliance Zero que está por vir. São 8h12. Vanessa Moreira, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos os queridos ouvintes aqui da Brado. Realmente é um dia que a gente começa bem animado com essas notícias aí a respeito do PT. Mas a gente tem que entender o contexto das coisas. Em primeiro lugar, dentro do PT existe hoje uma briga forte entre dois baianos, o Jacques Wagner, duas figuras da política baiana, não necessariamente baianos. Um é o Jacques Wagner e o outro é o Rui Costa. Essa briga, quem é daqui da Bahia já sabe que isso já vem um cabo de guerra entre os dois aí há algum tempo acontecendo, certo? E agora esse levantar aí da figura do Jacques Wagner para ser o cara que vai ser condenado e virar o mártir, assim, ou melhor, negativamente, né? Não é nenhum mártir, é o negativamente condenado para enaltecer a questão do PT ser a imagem do PT de que o IPT não quer poupar os seus. Não é à toa que figuras grandes do PT, como a Gleisi Hoffmann, se levantou contra o Jacques Wagner. Não necessariamente porque ela é contra o Jacques Wagner. É porque isso é uma estratégia, de fato, do PT. Tem muita coisa por vir ainda. Eu estou vendo muita gente alegre, esculhambando apenas o PT, né? E na hora dos seus bandidinhos favoritos vão ficar calados. A verdade é essa, é aquela bandidagem seletiva. Quando é o PT, a gente fala. Quando é o outro, é perseguição. Mas tem muita coisa escabrosa para surgir a respeito da questão da família Bolsonaro. E tem alguns desdobramentos que estão acontecendo que eu acho que fogem um pouco tudo que a gente já viu. O próprio Mendonça tentando aí descaradamente blindar o Flávio, tentando proibir a associação dele a essa questão do Master. Ou seja, existe uma blindagem clara. O governo do PT já está percebendo tudo isso, já está vendo tudo isso. E eu acho que vai rodar gente forte, que é aliada do PT e é aliada do Bolsonaro, que foi ministro do Bolsonaro, vai rodar gente forte aí, porque o PT não vai sair sozinho dessa história, né? O PT, ele é o arcabouço dessa coisa toda, do Banco Master, certo? Lá atrás, através do Credit Sexta, do fortalecimento, da introdução do Credit Sexta nos consignados, não do governo federal, certo? Porque do governo federal foi no governo Bolsonaro. E depois também, quando acaba o governo Bolsonaro, ele também continua ali suas alianças. Então tem muita coisa que envolve o PT, sim. Porém, a grande florescer aí do caso Master é todo no governo Bolsonaro. E essa blindagem que está acontecendo através do ministro Mendonça não deve estar agradando muita gente. Então, aguardem. Eu acho que muitas coisas vão rolar ainda. E o Jacques Wagner já mostrou que ele não está querendo ser esse cara que vai para Cristo aí do PT, né? Que vai ser o cara que vai receber as falsas condenações sozinho. Ele não quer esse negócio. Mas no PT existe organização. Vocês lembram na época da Odebrecht que o Mangangão lá, o pai do Marcelo Odebrecht, veio a público e disse: não vai sobrar, se meu filho for preso, eu vou detonar a República, eu vou acabar com tudo. Acabou? Não. O filho foi preso, todo mundo ficou calado, todo mundo ganhou, né? Ninguém perdeu, e eles vão se organizar. Esse é um fato.
Mas a coisa, neste momento, está grave para o Jacques Wagner e fortalecido, inclusive, pela briga interna que existe entre Wagner e Rui Costa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o canal. E nunca se esqueça, o contexto sempre importa.